Olá, meu amigo. Vamos lá, vamos dar continuidade então nesta sequência de vídeos, né? Nós vimos aí uma comparação no vídeo anterior sobre Daniel 8, né? Sobre o chifre pequeno de um capítulo, sobre o chifre pequeno de outro capítulo. E deu já para notar que existe uma grande diferença na própria Escritura, na própria Bíblia, a interpretação desses dois chifres, a colocação desses dois chifres, que um se levanta de uma cabeça, o outro se levanta de um chifre. Historicamente, nós vamos ver no decorrer desses pequenos vídeos os 2.300 dias, aonde que eles terminam. Se terminam realmente em 1844, ou a história nos mostra, as escrituras nos mostram, um outro acontecimento que nos leva a entender e a ver que a profecia não se cumpriu em 1844. Tá certo? Vamos ao vídeo. O chifre pequeno de Daniel 8 é um rei e não um império. Daniel capítulo 8, verso 23, vamos lá. Mas, no fim do seu reinado, das 4 divisões do Império Grego, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Não pode haver nenhuma dúvida de que aqui Gabriel identifica o chifre pequeno do verso 9 como um rei de feroz catadura. A palavra hebraica para rei no verso 23 é Meleque e significa um rei, rei real. A palavra Meleque não se traduz nunca como reino ou poder mundial ou império. Gabriel usa a mesma palavra hebraica Meleque para identificar o chifre grande do bode no versículo 21, o qual todos os eruditos bíblicos concordam que se refere a Alexandre. No verso 23, vê-se mais anteriormente aí, a palavra reinado vem da palavra hebraica Malkut, que significa um domínio, império, reino, reinado, reino real. Portanto, Gabriel fez uma óbvia distinção ao usar estas duas palavras. Eis aqui o que Gabriel disse: de um Malkut, ou seja, domínio, reinado, império, reino, se levantará um Meleque, ou seja, governante, vai se levantar um rei. Procedendo desde o verso 23, se faz referência ao rei em uma forma pessoal. As palavras seu e ele aparecem 10 vezes nos versos subsequentes, 24 e 25. Isto denota que se refere a um indivíduo, não a um poder mundial. Bom, se não é Roma, então quem é? Se o chifre pequeno não é Roma, então aonde podemos chegar? Quem é? Há uma opinião quase unânime entre os eruditos bíblicos de todas as denominações, judeus e cristãos, e até alguns destacados eruditos adventistas, de que o chifre pequeno é Antíoco Epifanes. Ao examinar a evidência que segue, parecerá abundantemente claro que Antíoco Epifanes cumpre com exatidão todas as especificações de Daniel 8. Ele cumpre isso, não se pode dizer o mesmo lá de Roma. O ato de que o chifre pequeno começou sua obra muito antes de que Roma tivesse algum contato com os judeus e de que o chifre pequeno surgiu de uma das divisões do Império Grego, pareceria eliminar Roma, pois ela não se ajusta nem ao lugar nem ao tempo. E ainda, o chifre pequeno é descrito como um rei específico, não como um império. Portanto, meu amigo, como Roma não cumpre estes requisitos fundamentais da profecia, vamos examinar Antíoco Epifanes para estabelecer se ele cumpre as especificações dessa profecia. Vamos examinar aqui o capítulo e verso por verso. Vamos lá. Daniel capítulo 8, verso 9. De um dos chifres saiu o chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Segundo Daniel 8, 9, o chifre ataca primeiro ao sul, logo ao leste, e em seu caminho ao leste ataca a terra gloriosa. O reino de Antíoco Epifanes se centrava na Síria, que estava situada ao norte de Israel. Veja que durante sua carreira, Antíoco atacou somente em direção ao sul e a leste da Síria. John Hill disse o seguinte a respeito deste assunto: ao sul, Antíoco entrou no Egito e combateu seu rei, Ptolomeu Filometor,
tomou muitas cidades e ficou em Alexandria, e com toda a probabilidade haveria submetido o país inteiro, se os romanos não o houvessem detido, enviando-lhe seu embaixador Popílio, que o obrigou a desistir e afastar-se. As campanhas militares de Antíoco contra o Egito são descritas em 1 Macabeus 1, 19 e 20. Vamos lá. Desta maneira, ocuparam as cidades fortes na terra do Egito, e ele tomou seus despojos, e depois que Antíoco havia atacado o Egito, regressou novamente no ano 143 e subiu contra Israel e Jerusalém com uma grande multidão. Ao leste, em direção à Armênia e Pérsia, os Atrópatas na Média e os países mais além do Eufrates, aos quais faz pagar-lhe tributo. 1 Macabeus 3,31. Vamos lá. Porque, estando muito perplexo, decidiu entrar na Pérsia para receber os tributos dos países e reunir muito dinheiro. 1 Macabeus 6, 1 e 2. Por esse tempo, viajando Antíoco por altas regiões, ouviu dizer que Elimaída, no país da Pérsia, era uma cidade de grande renome por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que havia nela um templo muito suntuoso no qual havia coberturas de ouro e peitorais e escudos que havia deixado ali Alexandre, filho de Filipe, o rei da Macedônia, que reinou primeiro entre os gregos. A terra gloriosa. Antíoco atacou inesperadamente a terra de Israel, matando dezenas de milhões de judeus, na tentativa de esmagar a religião judaica. O campo de operação de Antíoco estava precisamente nas 3 áreas que Daniel menciona. E isto não ocorre com Roma, não dá para levar para Roma. Muitas das maiores conquistas de Roma foram ao norte e ao oeste dela. Roma conquistou grandes regiões do noroeste da Europa, as áreas que agora são ocupadas pela Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Espanha e Portugal. Os romanos conquistaram as regiões noroestes da África, que agora estão ocupadas por Marrocos, Argélia e Tunísia. Roma foi claramente um poder que cresceu muito em direção ao norte e em direção ao oeste. Portanto, Roma não pode ajustar-se às especificações desta profecia. Em seu livro 1844 simplificado, o escritor adventista Clifford Goldstein argumenta que, em comparação com a Pérsia e Grécia, Antíoco não se engrandeceu sobremaneira e que, portanto, não pode haver sido o chifre pequeno de Daniel 8, verso 9. Uma leitura cuidadosa de Daniel 8, 9 revela que a profecia nunca o compara com outros poderes, mas somente diz que se engrandeceu muito nas 3 direções. Em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra gloriosa. Antíoco nunca foi um chifre grande em um cenário grande. Foi um chifre pequeno que desempenhou um grande papel em um cenário pequeno. Foi isso que aconteceu. A história nos diz isso. Sua conquista do Egito e seu ataque contra o judaísmo podem certamente ser descritos como extremamente grande no cenário da história do Oriente Médio durante este período. Pode-se também argumentar que, de todos os inimigos do judaísmo, Antíoco Epifanes foi o que esteve mais perto de acabar com a religião. Seu ataque contra o judaísmo somente pôde ser descrito como extremadamente grande. Vamos ver agora o verso seguinte de Daniel, capítulo 8. Os outros. Vamos agora? Não. No outro e no próximo vídeo, tá certo? Legal? Bacana? Qualquer dúvida, entre em contato com os meus canais de comunicação e a gente vai falando, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.